história que vem da capital que pode mexer com a política estadual, eleição 2026. O Ministério Público Federal do Paraná recomendou a cassação dos mandatos do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, e do vice, o Paulo Martins, por um suposto abuso de poder político dessas autoridades aí durante o período eleitoral de 2024. A ação foi movida pela jornalista Cristina Grêmio, que é do Podemos. Ela foi candidata a prefeita de Curitiba em 2024 pelo PMB. E a acusação é de suposto abuso de poder político e de autoridade na arrecadação de recursos para a campanha do Pimentel. Então tudo, na verdade, é pré-eleitoral. Ó, no mesmo parecer, o Ministério Público também pediu que Pimentel e Martins, e também o ex-prefeito Rafael Greca, que fiquem inelegíveis por 8 anos. A decisão cabe agora à Justiça Eleitoral. O Pimentel, que é o prefeito eleito de Curitiba, diz que toda e qualquer atitude que possa configurar ameaça ou constrangimento a servidores públicos não tem nada a ver com ele, tá certo? Ele tá dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Segundo a denúncia, o ex-superintendente de tecnologia da Prefeitura de Curitiba, Antônio Carlos Rabelo, teria coagido servidores comissionados a comprar convites aí de R$ 3.000 para um jantar de arrecadação do PSD que foi realizado no dia 3 de setembro de 2024. O dinheiro seria destinado, como eu falei, para a campanha do então candidato que foi eleito prefeito de Curitiba. No seu comunicado, o Pimentel afirma que o evento foi organizado pelo partido e não pela sua candidatura, que usou apenas recursos do fundo eleitoral e doações de pessoas físicas dentro do limite da lei. Nessa ação, tem áudios divulgados pelo portal Metrópolis, no qual o superintendente que fez a organização, a suposta organização, aparece ameaçando exonerar alguns servidores. Fernando Tupan, esse pode balançar ou pode não dar nada também, né, Tupan? Ô, Paulo Caetano, se você pensar no caso do Dair Fogueteiro, quantos anos está rolando? 20 anos. E continua aí. Agora, com relação ao Eduardo Pimentel, assim, eu, na época, corri atrás e não encontrei as impressões digitais dele nesse caso. As impressões digitais ligam todas ao ex-prefeito Rafael Greca, que era o superior dele. Então, e também o que aconteceu, Paulo Caetano? Possivelmente esse senhor aí quis fazer um H, deixou para resolver isso nos últimos dias e chegando e fez a coisa errada. Na época, eu concordei com a demissão dele e isso está dando muito pano para manga. Mas eu não vi as digitais do Eduardo Pimentel para coagir ninguém e não tem absolutamente nada ligando essa pessoa, esse superintendente, ao Eduardo Pimentel. E, na minha opinião, não deve ser cassado de maneira nenhuma o mandato do Eduardo Pimentel e de Paulo Martins. Agora, com o Rafael Greca, você sabe, ele era o chefão, ele não deixava o Eduardo Pimentel dar pitaco em nada, Paulo Caetano. E como o evento foi do PSD também, Paulo Caetano, não tinha nada a ver com a campanha do Eduardo Pimentel. Paulo Caetano? Vamos lá, Fernando Tupan, você fez apontamentos, mas por outro lado, o Pimentel, Ângelo, era o candidato do governo do estado à prefeitura de Curitiba. Pois é. É complicado determinadas coisas, ainda mais porque a justiça entrou, a Polícia Federal deve ter investigado, mas a gente ouviu na época de campanha muito servidor público ocupante de cargo comissionado, aliás, tem um monte, né? É bastante gente. Eu ouvi reclamação de R$ 500 para um almoço, um evento lá do Eduardo, que foi solicitado por gente do governo do estado, não sei quem. A contribuição mínima era R$ 500. Isso deixou, né, todo mundo tem seus compromissos, nem todo mundo pode dar, e realmente ia de 500 a 3 mil até onde eu fiquei sabendo. Mas aquelas conversas, né, você não tem como... não é interesse para quem está chateado de ter que dar o dinheiro para um candidato de outra cidade, da capital, né? Mas a gente não é... O cara não abre com medo de perder o cargo, ele depende, né? Mas isso é tarefa para a Polícia Federal. Eu acho que nada do que eu falei procede.
Daniel. Oi? Paulo, esse jantar aqui a gente até comentou aqui na bancada, né? Eram R$3.000 lá no restaurante do Santa Felicidade, que sempre é acostumado a Famoso. receber eu grandes gosto. eventos políticos. Famoso. Que Vontade hoje, de ir lá, inclusive. ontem acho que bateu Me parece que recorde, foi só- né? me Ontem parece bateu que- recorde de refeições, né? Dia das Ontem Mães. fila. Um ticket é. médio, acho que lá é 120, 119, venderam a 3 Isso eu mil. não me lembro na época, Daniel, reclamaram da comida ainda, né? O Carioca, acho que ele falou mas é alguma o coisa da comida, né? O tradicional, Carioca não é né? muito... É, não é muito fã. Mas enfim, independente do valor, isso é uma prática que acontece, né? Tem algumas, principalmente cidades maiores, é uma maneira de ajudar ali a pré-campanha. Aí quando se fala que usa máquina a seu favor, uma das situações é toda essa, vamos dizer, essa imposição. Mas é esses convites que chegam, esses Mas a gente tem que almoços, lembrar. esses jantares ali que chegam, não sendo obrigados a comprar, mas você não comprando, você fica numa situação muito ruim, né? Eu não sei, mas nessa mesma época aí que a gente discutiu até isso aqui na bancada, veio o retorno dizendo que não, que foi de livre e espontânea vontade de cada um O Ministério contribuir. Público Né? acabou de falar. Mas é aí por que isso foi. justamente, então deixa como o Ministério Público que esclareça, né? O que veio esse retorno para a gente naquela época foi inclusive isso, então, enfim. Essa gravação realmente é batom na cueca, né? Agora, Se a Justiça o peso Eleitoral disso, vai... nós temos, só para lembrar de novo, já que o Tupã tocou no assunto, o lance do nepotismo em Maringá completou 7.000 dias. Né? Dava para Deus ter criado 10 mundos, assim, né? 10.000 mundos. Quantos dias? 7 horas.